Olá, paranormais e sobrenaturais, cá estamos nós para mais um relato assombrado, daquele jeito que a gente gosta, hein? Então, antes que você esqueça, deixa aí seu like, não tá inscrito no canal? Inscreva-se, acione o sininho para receber as novidades. Tem um relato assombrado? Manda pra gente, aí embaixo tem o contato da gente para receber o seu relato e pode ser inclusive anônimo. Então, bora pro relato, vem vinheta! Você está no canal Paranormal e Sobrenatural. Aqui você encontrará relatos de assombrações, investigações e muita informação sobre o sobrenatural. Inscreva-se e acione o sininho para receber as novidades. O nosso relato de hoje é da Jussiele. Grande beijo por esse relato fantástico, Jussiele. Muitíssimo obrigada por permitir que gravássemos o seu relato, ok? Então vamos lá? Conta-nos a Jussiele. Vim contar uma história que aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa muito envolvida com o sobrenatural, desde a barriga da minha mãe. Quem já ouviu um relato meu sabe do que estou falando. Pois bem, isso aconteceu comigo há uns 4 anos atrás. Eu sempre morei de aluguel, desde que casei. Já passei por várias casas nas quais tive o desprazer de vivenciar o paranormal. Na época dessa história, eu estava morando no sítio da minha sogra. Fiquei lá por 1 ano. Desde o dia que pisei nesse lugar, eu senti que tinha algo de diferente. Algo que não tem como explicar, apenas sentir. Mas não me refiro só ao sítio, mas à localidade ali em geral. Eu tinha sonhos que depois de um tempo se tornavam reais, desde sempre. Tenho estes sonhos até hoje. E estes sonhos, depois de um tempo, se tornavam reais. Mas agora eu consigo me controlar melhor. Na época que morei ali, os mais velhos parentes do meu marido contavam sobre os índios que moravam naquela região e sobre os tesouros que lá estão enterrados até hoje. Era uma noite quente e a lua estava linda. Meu marido e eu trabalhamos o dia inteiro na lavoura e fomos dormir mais cedo naquele dia. Não sei explicar se foi um episódio de sonambulismo ou se eu estava em outra realidade. Mas assim que eu fechei meus olhos, eu abri rapidamente. Só que já era dia. Ouvi os cães latindo e vi uma pessoa no portão da casa, batendo palmas. Na mesma hora, eu levantei para atender. Para proteger dos cachorros, já que eles são muito bravos. Tem um cachorro destes até hoje. Caminhei, abri a porta e fui atender o homem. Era um senhor de idade, tinha barba comprida e usava um chapéu preto. Ele me cumprimentou e disse que seu nome era Francisco, mas podia o chamar de Chico. Eu apertei a mão dele e ela era gelada. Guardem bem essa parte da história. Me apresentei e perguntei se ele precisava de alguma coisa. Ele sorriu e perguntou para mim se eu conhecia uma senhora chamada Dona Lauda. Eu respondi que não, porque realmente eu não conhecia. Nesse momento, ele deu um passo para trás e pediu para que eu o acompanhasse. Ele ia apontando onde a mulher que ele perguntou morava. E eu fui abrir o portão e quando dei o primeiro passo, pisei numa poça de água e barro, pois o cano de água que vinha da rua tinha estourado. No momento que eu pisei no barro, eu acordei
e como não sabia onde estava, segurei no portão e comecei a gritar assustada. Os cachorros estavam desesperados, latindo para o portão, como se eles estivessem querendo atacar alguém. Meu marido ouviu meus gritos e acordou assustado. Também foi correndo em direção ao portão me buscar. Eu estava tão assustada que não conseguia sair do lugar. Só chorava, pois não sabia como fui parar ali. Ele me levou no colo para dentro de casa e no caminho ele começou a rezar, pois os cachorros não paravam de latir para o portão. Ele fez um chá para mim, para que eu me acalmasse, e perguntava como fui parar lá fora naquela hora da madrugada. Eu contei a história para ele e quando eu descrevi o homem, meu marido ficou branco e perguntou se eu tinha visto direito. Ele pediu para mim, para rezar com ele, e eu rezei. Quando terminamos a oração, perguntei para ele se ele conhecia o homem. E, pela minha descrição, ele disse que sabia quem era. Mas era impossível de ser quem ele pensava, pois o homem que ele lembrou tinha morrido há 20 anos atrás. Eu fiquei mais assustada ainda e falei que o senhor procurava uma tal de Dona Lauda. Aí sim eu achei que meu marido ia infartar, pois essa senhora também já havia morrido há muito tempo. E meu marido disse que eles eram compadres. Depois disso, não conseguimos dormir mais. No outro dia cedo fomos à casa do tio dele, que era vizinho nosso. E ele pediu para que eu contasse a história para o tio dele. E eu contei. O tio dele também ficou assustado, pois não tinha como eu saber o nome e a fisionomia de uma pessoa falecida há tanto tempo. O tio dele me mostrou uma foto da família. Era uma foto muito antiga, em preto e branco ainda, perguntando se a pessoa que eu vi estava na foto. Mas não estava. Nesse momento, eles se olharam e falaram que realmente era o falecido Chicão. Como chamavam o tal senhor, o tio contou que o homem era amigo da família e pediu para mim nunca mais falar sobre isso. E eu passei muito tempo sem contar a ninguém. Depois disso, aconteceram mais algumas coisas estranhas naquele sítio antes de eu me mudar. Outra hora venho aqui de novo contar, lembrando que tudo que eu compartilho é verdade e realmente aconteceu comigo. Acreditamos sim, acreditamos muito. Depois desses episódios e outros que aconteceram comigo, eu acredito muito no sobrenatural. Inclusive aceito as suas opiniões sobre essa mediunidade, que eu acho que tenho sim. Quem souber sobre o assunto e puder me esclarecer o porquê isso acontece, eu agradeço. Então, minha amadinha, que maravilha de relato. Mega Blaster, beijo pra você. E aí, o que você tem a comentar a respeito do caso maravilhoso que você acabou de ouvir? Então, larga aí seu like pro nosso canal e para esse relato fantástico. E inscreva-se no canal se você não está inscrito, acione o sininho para receber as novidades. Também tem um relato, quer contar pra gente? Pode mandar e a gente vai ler com muito carinho o seu relato. E pode ser até anonimamente, só reforçar pra gente que o relato é anônimo, ok? Ou então troque os nomes quando enviar. Tá embaixo o link para que você envie. Então, eu vou indo, não antes de deixar ultra beijos pra vocês e a gente se vê.